Pelo Esporte Tudo, galera do G4. Começando mais uma resenha do Leão. Esse é o programa de número 3. Os anteriores e os que virão, vocês podem e poderão acompanhar na nossa página do Facebook, facebook.com/resenha do Leão. Sem esquecer também do Twitter, @resenha do Leão, que também traz informações bem legais para toda a nação rubro-negra. Sem mais delongas, simbora! 87 é nosso, 2008 também. Resenha do Leão. E aí, galera? Beleza? Antes de começar, queria agradecer a vocês aí que curtiram a nossa página e estão curtindo. A gente está quase com 3.000 nesse momento curtidas na nossa página do Facebook. E vamos embora. O Sport jogou no sábado à tarde contra o Grêmio e empatou em 1-1, um gol de Pedro Rocha pelo Grêmio e Diego Souza de peito ali do futevôlei empatou para o Sport. Mica, sei que tu já está por aí, o que é que tu tem pra gente sobre esse jogo? E aí, pessoal, beleza? Beleza, Rodrigo? E aí, Roger? Então, cara, é o seguinte, né? No sábado, eu tava vendo o jogo pela televisão e o seguinte, o time que estava em campo no primeiro tempo, pra mim, parecia o time de 2014 jogando a Série A de 2015. Aquele time que ele colocava sempre com 3 volantes, marcação, e que saía um ataque ou outro, que era aquele ataque assim, para ir e fazer o gol. Se fez o gol, era 1-0 segura, se não fez, fica lá atrás fechadinho. Claro, o Sport jogou fora, o Grêmio lá no campo deles, etc. Mas assim, o Grêmio não é esse super time todo que o Sport precisasse entrar tão retrancado. Verdade. O time que vem jogando desde o começo do ano, indo para o ataque, jogando para cima, e que com o André, com o Marlone, com o Michael Leite, hoje joga tocando, fazendo tabela, enfim, foi para um jogo completamente diferente do que vinha sendo nos últimos jogos. Verdade. O Sport que a gente viu ontem não foi o Sport que a gente estava acostumado a ver todos os jogos. Com e aí certeza. o seguinte, o Sport entra marcando, não foi tão bom o quanto ele estava imaginando ser, porque o Mancha ainda carece de ter mais ritmo de jogo. Muito. Isso é fato. Perde muita bola fácil, erra muito passe. O Danilo na esquerda, pelo amor de Deus, sem condição nenhuma, errando passe, errando bote, errando cruzamento, assim, era peça nula. Aí o Sport ficou assim, inoperante no primeiro tempo. Ele viu a besteira que fez, eu acredito, e no segundo tempo fez a troca, que era a troca do primeiro tempo, né? Já começar com o Elber. E aí quando começou com e aí no segundo tempo, quando o Elber entrou, ok, o Sport voltou a ser aquele Sport que a gente estava acostumado. E aí, meu amigo, jogo de time grande contra time grande. No final, é evidente que por estar jogando em casa, o Grêmio ia ficar em cima do goleiro, fazendo pressão, mas aí é normal, o Sport soube ter sorte e competência de segurar um empate no jogo lá na Arena Olímpica. Concordo e discordo algumas coisas. Tipo, confesso que eu esperava menos, do Danilo ali na lateral. Inclusive a assistência pro gol do Diego foi dele, o goleiro, tudo bem que o goleiro caçou o vento ali, mas o que vale é gol, né? Como diria Dadá, feio, não existe gol feio, né? Feio é não fazer gol, o cruzamento ali saiu, Diego Souza botou pra dentro. E tu, Roger, o que é que tu tem aí? É o seguinte, primeiramente, boa tarde aí a toda a nação rubro-negra, boa tarde a meus amigos aqui da mesa, Rodrigo, o Mica. Primeiro, o que é que eu acho? Eu concordo um pouco com o Mica quando ele fala que o Sport entrou com 3 volantes, lembrando a ideologia do ano passado, que Eduardo Batista jogava muito nessa questão de 3 volantes. Perfeito. E ficar o time cascudo, fechado atrás, para tentar somente a bola boa, e 2015 mudou. Mas assim, o meu ponto de discordância em cima do comentário de Mica é a questão de 3 volantes ter atrapalhado um pouco o desenvolvimento do Sport. O que é que eu achei que Eduardo pensou? Eu acho que ele quis primeiro jogar 3 volantes, porque ele sabia da pressão que teria em cima do Sport e quis estudar o jogo no começo. Só que assim, para todo estudo em tática de futebol, o treinador colocou o time, pode ser que dê certo e pode ser que dê errado. A gente viu que deu um pouco errado, por quê? Porque o Luan, lá do Grêmio,
logo no começo do jogo, aos 13 e aos 14 minutos, teve chance clara de gol. E a gente só foi começar a responder aos 24 minutos naquela cabeçada de André. Então, realmente, a gente ficou um pouco preso, a gente não tinha como criar, entendeu? E isso aí começou a acarretar aquele bombardeio de bolas em cima de Danilo Fernandes, deixando a nossa meta muito comprometida, e foi aí que realmente o Grêmio, por merecimento, saiu do primeiro tempo marcando 1-0 em cima do Sport. Isso. Pelo menos a primeiro momento, a minha análise é em cima disso. Estou entendendo. De fato, a questão que a gente está abordando, e a gente já entra aproveitando, pega o carro e segue nesse argumento, é que dá para ver, assim, na opinião de vocês, assim, que houve um respeito de Eduardo demais para a área do Grêmio. Tu concorda, Mica? Então, Rodrigo, acho sim. Acho que o Sport entrou respeitando demais a equipe do Grêmio. Talvez porque vinha aí com um histórico de 20 jogos sem ganhar fora de casa contra o Grêmio. E aí ele ficou pensando que eu vou marcar e numa bola boa fazer o gol. Claro, tem que se levar em conta que o time não tinha o René, que é um cara que marca muito na esquerda. Com certeza. E tinha um cara que vinha muito sem ritmo, que é o caso do Danilo. Vinha aí há tempo sem entrar. Acho que o último jogo que ele jogou pouco foi o Sport Inter, na Ilha, né? Entrou ali no segundo tempo. Entrou no meio, né? Ele entrou no meio, não entrou de lateral. Isso. Quer dizer assim, o cara vinha muito sem ritmo para um jogo que ia ser pesado para um cara sem ritmo. O seguinte também, né? O Grêmio é um time leve, um time rápido, um time que sabe jogar bem com os pontas, com o meia, joga bem. O Sport, claro, teve que pensar nisso tudo para poder jogar fora de casa. Mas mesmo assim, para mim, não justifica entrar com 3 volantes. Acho que se o time entrasse com o Elber, ia dar ao Grêmio a preocupação de marcar também. E o Grêmio, você via que em poucos momentos teve essa preocupação de marcar no primeiro tempo. Eles foram para cima porque ele viu o Sport atrás. Concordo. E acho que uma vez ou outra o Sport conseguiu chegar ali com perigo. Acho que o André deu uma cabeçada para fora, um chute de fora da área ali, mas assim, muito pouco. Se o Sport entra como sempre vem jogando, quer dizer, o Grêmio ia pensar, opa, os caras estão vindo para cima, vamos segurar também um pouquinho atrás, porque se a gente for com tudo, os caras vêm aqui e fazem 1-2 rapidinho. Estou entendendo. E eu concordo com isso, inclusive até porque o Danilo, quando ele entrou contra o Inter, como tu falou aí, ele entrou no meio, né? Faz um bom tempo, se você não, eu acredito que eu esteja certo, porque ele não entra na lateral, né? Correto, ele vem há muito tempo jogando ali como um volante ali na esquerda. Desde o ano passado. Sabe? Oi? Acho que desde o ano passado. Isso, ano passado é o seguinte, ele é um cara pesado, é um cara lento, um cara sem bom tempo de bola. Aí, talvez, por tudo isso, para o Eduardo foi melhor colocar 3 volantes, para poder ali o lado esquerdo estar mais, como a palavra seria, mais guarnecido de marcação. Agora, quem sofreu com isso foi o atacante, né? Foi o André, que mal chegou na bola, mal tocou na bola, deu uma cabeçada ali e só isso. Tanto que no intervalo do jogo, ele disse, o time está jogando fora da sua característica. O Sport que a gente está acostumado a jogar não é esse. É o Sport que vai para cima. E o time que jogou no primeiro tempo não foi esse Sport. Eu concordo contigo, até porque o René tem feito um excelente trabalho como apoiador, chegando junto com o Marlone na frente. Inclusive, em outra resenha, a gente comentou, eu comentei, sendo mais direto, que eu achei em alguns momentos do jogo de São Paulo, quando eu estava lá na arena, né, um certo egoísmo da parte dele, que ele não soltou muita bola para o Marlone e afins, mas isso foram águas passadas, já a gente sentiu falta dele nesse último jogo. Roger, e aí, tu tens o que para comentar? Tu acha que o Eduardo, assim como o Mica, tu acha que o Eduardo realmente respeitou demais a equipe do Grêmio? Eu acho, como eu citei anteriormente, eu acho que ele entrou para estudar, entendeu, o Grêmio, só que aí esse estudo que ele deu não surtiu efeito para que a gente fosse atacar. A gente entrou para estudar, mas a gente cada vez chamando o Grêmio mais para cima da gente. Pegando esse gancho aí de Mica, que ele falou, não, mas é porque o René, estando fora, a gente já fica com o Danilo, que é um cara mais pesado, um cara que tem menos velocidade, e aí realmente entrou um outro volante ali para quê? Para tentar fazer com que aquele setor ali não ficasse tão carente, entendeu? O René é um cara que você viu algumas vezes
ele tentando chegar, a bola tá vindo do ataque lá, ele vem naquela velocidade dele, corta, dá aquele carrinho, tudinho. Danilo não tem esse pique, não tem essa velocidade e também não tem o ritmo de jogo que René tava. O René veio com 51 partidas seguidas jogando, enquanto o Danilo não vem jogando. O Danilo, quando entrava ainda mais de volante, não entrava tanto de lateral. E quando entrava era uma vez ou outra, porque René é um cara que joga o jogo todo. Então, realmente, eu acho que o que mudou tudo foi essa falta de René no jogo. É verdade. Eu acredito que tenham sido 52 partidas, não? Acho que o recorde do Coco era 52 partidas. Isso mesmo. 52. De fato, até porque a gente pode perceber que o René e o Wendel se dão muito bem pelo lado esquerdo. Vocês concordam com isso? Eles se dão muito bem no lado esquerdo ali. O Wendel faz sempre a cobertura, volta e meia o René sobe e aí o Wendel faz a lateral ali cobrindo ele, e isso dá muita força ao setor defensivo do Sport. Eu acho que isso também a gente sentiu isso com o Danilo. O Danilo não dá tanto apoio na frente. Tudo bem, ele subiu, deu cruzamento pro gol, a gente já falou isso. Mas eu acho que o Wendel e o René são, até pelo tempo que tem jogado junto, né? O Wendel assumiu a titularidade e aí o entrosamento só tende a melhorar. Agora sim, Rodrigo, rapidinho. Pode falar. Só citando também o Danilo novamente, muitos torcedores do Sport pegam o Danilo para crucificar, mas o que acontece? Eu acredito que por essa falta de ritmo de jogo é que vem atrapalhando ele. Porque a gente viu o Danilo no ano passado, tudo bem, o Danilo não é um exímio jogador. Mas assim, se a gente olhar, Danilo foi importante na decisão contra o Ceará no primeiro jogo, ele fez gol na Ilha. Danilo fez o que se pede. Mas assim, realmente, René é muito mais jogador do que ele hoje. Eu espero que Danilo volte a jogar melhor, entendeu? E assim, o torcedor do Sport pegou ele como aquele cara que sempre quando vai entrar, vai dar errado. Neto Baiano, no ano passado, jogou a Série A todinha, fez 3 gols. Mas Neto Baiano é um cara pra torcida, um cara que gosta de chamar o torcedor, o rubro-negro e tal. Então, assim, Neto Baiano se saía muito bem, entendeu? Mas Danilo, você pode ver que ele não é aquele cara que faz média com a torcida. Então isso aí também eu acho que pode atrapalhar um pouco ele. Não que eu queira que ele vá fazer média, mas assim, se ele fosse um cara mais de fazer média e tal, a torcida do Sport ia ter mais uma paciência com ele, entendeu? Eu concordo com você. Eu particularmente, eu não achei o jogo que ele fez ruim não, tá? Eu esperava menos dele nesse jogo, ele participou bem do jogo, tudo bem. Teve aquele erro no gol, eu não acho que não boto a culpa nele, o cara passou por dentro da zaga do Sport praticamente toda, ali eu não vou martirizar o último cara que estava na linha da zaga, né? Eu achei que foi uma partida razoável. Como eu costumo dizer, a gente tem que dar apoio ao cara. O Mika falou, né? Tu, Mika, falasse na outra resenha. O cara já tá no teu time. Sim, tu vai vaiar o cara, tá? Não, vamos apoiar o cara. Ele não, tem que apoiar. Tudo bem, ele não rendeu o que a gente quer que ele renda. Mas ele não rendeu uma coisa pra gente dizer, não, bicho, tira ele e nunca mais coloca. Pô, não é pra tanto, ele jogou, não fez uma partida das melhores, mas ele fez uma partida, assim, razoável. Eu acho que eu não daria uma nota abaixo de 5 para ele nesse jogo, não. Acho que 6 estava de bom tamanho. Vamos prosseguir aqui. A gente tem agora, mudando de Danilo, né? Mudando um pouquinho de Danilo. Tem aí o nosso paredão aí, que está dando a dor de cabeça na gente, né? A gente tem aí o Danilo Fernandes e o Magrão. E o Danilo Fernandes, nesse empate, ele fez umas defesas, meu amigo, que garanto a você que o time do Grêmio e a torcida reclamaram muito dele, viu? Depois do jogo, porque foi bronca. Tem alguma coisa para falar disso aí, Rogério? Tenho sim. Primeiro que o Danilo Fernandes saiu lá do jogo como o melhor em campo, ele até ganhou lá um troféu lá pelos cronistas do Rio Grande do Sul, como o melhor da partida. O que acontece? Eu acho até que vai ser pauta para a gente realizar algum programa, algum comentário mais extenso do que Magrão ou Danilo. Não, voltando ao assunto, não que Magrão será esquecido, não que Magrão, mas eu falo do momento agora, da onde a gente está na tabela. Será que se Magrão entrar, vai entrar na mesma pegada que Danilo está? A pergunta que eu deixo é essa. Danilo está se considerando, se consolidando ali, aquele paredão, aquele cara que ele não, você pode ver todos os gols que ele levou, nenhum eu coloco a culpa nele. Então assim, eu vejo como ele hoje fundamental para o Sport. Ele passa segurança para a defesa que a gente tem. Isso é uma realidade. Para o ataque, para quem for, ele passa segurança. Para quem tirou aquelas 2 bolinhas no pé do atacante no 1 contra 1, meu amigo, e pegou aquela cabeçada, fez aquelas defesas ontem, é brincadeira. Mika, deixa a bola contigo agora. Então, Rodrigo, hoje, para mim,
ele é o nosso segundo Magrão. O cara, assim, ele tá numa fase espetacular, junto com todo o time, mas, assim, ele é um dos destaques, com certeza. E aí, claro, né, tem sempre aquela conversa, e aí tem aí o Magrão, ele tá se recuperando, quem é que entra quando ele voltar, e etc. Bem, eu acho o seguinte, mesmo com o Magrão voltando, estando bem 100% da forma, o titular ainda é o Danilo, por mérito e merecimento. Ele tem estado muito bem nas partidas, em todos os jogos, sem exceção. Não falhou em nenhum gol, como já foi falado aqui no debate. Então, assim, não há motivo para ele ser reserva. Claro, o Magrão é o Magrão. Já deu títulos ao Sport, jogos, vitórias. Já, sabe assim, é um ícone do clube. Ok. Mas assim, até os ícones tem que entender o que é melhor para o time e não melhor para o jogador, entendeu? Tem que saber que agora tem um cara que está na melhor fase. Se daqui a uns jogos ele cometer certas falhas que mereça voltar para o banco, ok. Se não, o que importa é o Sport conseguir ficar no G4, uma Libertadores ou até ser campeão. Eu concordo, até porque, pra ser sincero, o Magrão e o Danilo são excelentes goleiros, eu pontuando e tendo título, meu amigo. Pode botar até brocador no gol. Eu não tô nem aí. Não tô nem aí. Diego Souza já fez o estrago ali no gol. O Flamengo tem dor de cabeça com ele ainda. Eu concordo contigo, assim, eu acho que por merecimento, puro merecimento, o Danilo ele é titular hoje das traves do Leão. O Magrão ele é um excelente goleiro, ele é um ícone. Eu já falei, sou fã, confesso, do trabalho do Magrão. Contudo, pelo trabalho que o Danilo tem mostrado, ele é titular. Ele é titular sem sombra de dúvida. Assim, eu volto a dizer o que eu já tenho falado, né? Eu acho que o Eduardo Batista vai apelar e vai fazer aquele esquema do Barcelona, de jogar um goleiro para uma Copa e outro goleiro vai agarrar o Nacional. Tu acha isso também, Mica? Então, eu acho que não. O que ele falou, já para evitar qualquer tipo de discussão, de polêmica, foi o seguinte: Magrão voltando 100% é titular. Ponto. Ele já falou isso para todo mundo, deu entrevista falando sobre isso. Por quê? Ele quer evitar até, sabe, um possível, quem é, quem não é, quem deve, quem não deve. Ele já foi, assim, precavido e falou, quando o Magrão voltar, ele é titular. O cara pode estar pegando tudo, mas o Magrão é titular, já para evitar qualquer discussão. Não sei se na prática vai acontecer isso, mas o que ele falou foi, Magrão voltando 100%, assume a camisa 1 do time. Realmente ele falou isso mesmo, e até o Danilo Fernandes, né, quando ele entrou pro gol, perguntaram ele, e aí, vai fechar feito Magrão? E ele, eu vou fazer meu trabalho, mas Magrão é Magrão, né? E até ele, que é recém-chegado aí, não tem tanto tempo de esporte, já sabe disso. O que é que tu acha disso aí, Rogério? Rodrigo, eu tenho alguns pontos para colocar nisso aí, e são pontos até legais para o nosso esporte. Eu tenho certeza que são pontos legais. É verdade. Vamos embora. Seguinte, primeiro, o Danilo, quando entrou, toda a torcida do esporte ficou naquela. Será que esse cara vai dar conta? Será que o Danilo... Quando o Magrão se lesionou, a gente ficou naquela, todo mundo. Agora a gente vai começar a perder, vai começar a cair e tal. Mas assim, o Danilo tá muito bem. E isso é muito bom para o esporte. Por quê? Não só porque ele tá pegando todas, não. Mas tipo, o Magrão vai estar voltando daqui a alguns dias. Ele já tá trabalhando com bola. Mas dá também a responsabilidade de Magrão tentar treinar muito bem, fazer o trabalho ali no CT muito bem. Para quê? Para que ele, Eduardo, é o tipo do técnico que diz, joga quem tá melhor. Então o que acontece? A gente sabe que Magrão vai voltar, mas assim, ele tem que fazer por onde mostrar que ele tá valendo ser o goleiro do esporte, entendeu? Porque não adianta você pegar, tira o Danilo, que tá pegando tudo, tá fechando tudo, para colocar o Magrão e chega lá, tudo bem. O ritmo de jogo é muito importante, mas chega lá o Magrão, tá perdendo uma bola aqui, tá dando um vacilo ali. Então, assim, a própria torcida do esporte, que é uma torcida chata, que é uma torcida que é acostumada a estar ganhando, quer sempre ganhar, não quer empatar, quando vê qualquer falha, vai pontuar. Feito o que houve com o lateral Danilo. Ele deu um vacilo ali, a bola passou debaixo da perna dele. Então, assim, já fica taxado, ele falhou. Então, o Magrão vai ter que voltar muito bem, muito melhor do que Danilo está. Eu concordo contigo, na meritocracia principalmente.
Até porque, não sei se vocês lembram, quando o Marlone, que hoje é titular absoluto, não tem quem tire o Marlone dali, quando ele chegou aqui, ele estreou, como o Mika falou na outra resenha, ficou sem ritmo, aí pegou embalo e tal. No outro jogo, todo mundo já achava que ele ia ser titular, e foi o Neto Moura, e Eduardo Batista disse, vai entrar quem tiver melhor. Quando levantaram a bola, ele disse, vai entrar quem tiver melhor. Dessa vez não, ele disse, não, o Magrão voltando é ele. E assim, eu quero deixar claro para toda a nação rubro-negra que Magrão é o maior ídolo ao meu ver, é o maior ídolo da história do esporte. Pelo menos ele é o meu maior ídolo e acredito que de muitos. Então assim, eu não estou pegando no pé de Magrão porque Danilo está pegando muito. Não, estou pegando no pé porque eu quero o melhor para a gente. E aí essa discussão é muito boa quando se trata de 2 paredões. Ainda bem que a gente tem, né? Mas a gente tá bem de goleiro há um bom tempo, né? Você lembrar aí, não faz muito, eu não me lembro do último goleiro que deixou a gente na mão, não. Viu? O Magrão quando entrou era aquele negocinho, mas depois que levou o gol mil aí, endoidou. Aí virou o melhor do Brasil. Pra mim é o melhor do Brasil. Se ele fosse um pouquinho mais novo, ainda bem que ele não é. Ele já tinha ido embora. Se ele fosse mais novo, ainda bem que ele não é. Vamos prosseguir. Mica, tu tem alguma coisa mais a acrescentar sobre essa questão do Danilo Fernandes? Sobre a partida dele? A gente saiu um pouquinho de foco, falou do Magrão. Tem alguma coisa? Não, Rodrigo. Não, acho que por hora tá tranquilo sobre ele. Eu vou levantar uma bola aqui agora, que já levantaram para o Eduardo Batista, e eu já sei o que ele disse, né? Quando o Hernani já estava aqui treinando e tal, chegou o André. E a mídia local chegou para ele e perguntou o seguinte: Eduardo Batista, André e Brocador juntos no ataque do Sport, pode ou não pode? Ele disse que pode, que ele já jogou com 2 centroavantes, inclusive no Sport. Acredito que tenha sido o Leonardo Neto Baiano. E ele disse que rola. E aí eu quero saber de vocês. Vou levantar a bola primeiro agora para Roger dar aquele voleio de futevôlei que ele está gostando de Diego Souza. Vai dar a bola aí, Roger. Seguinte, eu acho que pode, dependendo do jogo, dependendo da situação. Os dois, como não são aqueles centroavantes paradões, aqueles 9 clássicos, eu acho que dá, dependendo da situação do jogo. O problema não é os dois juntos, o problema é quem a gente vai sacar, entendeu? Por isso que eu digo assim, depende muito do jogo, depende se for em casa, colocar, quando for substituir, se a gente estiver perdendo um jogo, colocar um no lugar de um volante, entendeu? Para o time mais para cima, de repente uma bola aérea aí, onde os dois são bem, tentar um empate e a virada. Então assim, eu acredito que sim, mas não como chegar assim, titular os dois e pronto, entendeu? Tô entendendo. Eu acho realmente que essa questão que você falou muito interessante, do quem vai sair é uma dor de cabeça aí na história. Tu acha isso também, Mica? Então, Rodrigo, eu acho o seguinte, jogar os dois juntos, assim, André e Hernani, eu acho muito difícil, assim, realmente assim, tem que ser algo assim, o Sport tem que fazer um gol e tá faltando 5 minutos, ou então o jogo tá 5-0 pro Sport, e aí quer botar para o cara pegar ritmo. Mas assim, como escalação inicial, eu acho muito complicado. Porque para isso acontecer, aí tem que ter o seguinte. O cara, ele vai ter que tirar um meia. E aí, teoricamente, teria que tirar um meia que menos marca. Que seria, no caso, o Diego Souza, para colocar um cara de mais marcação. Que aí seria quem? O Danilo. Que é o cara que faz bem o lado esquerdo, no meio, e marca muito bem. Só que isso hoje no esporte isso é inimaginável. Você tirar o Diego Souza para poder colocar um outro atacante. Eu acho que isso não vai acontecer. Se bem que vamos pensar na seguinte hipótese. Ele jogar com Richelli, Wendel, Diego Souza, Marlone, Brocador e André. Fazendo ali um 2-2-2, digamos assim, clássico. Certo. Assim, pode acontecer, pode, mas quem vai marcar, né, aí? Porque assim, a gente sabe que o Diego Souza, ele marca ali, né? Fica em cima, protege a bola, faz aquela coisa. E tem aquela história também, essa história de o ataque é a melhor defesa, já era há um bom tempo, viu? Hoje não tem mais isso não, é xadrez, meu amigo. Você tem que marcar e tem que atacar. Tá certíssimo, você tá correto. Aí assim, complica. No caso do André, ok, que ele vem atrás, ele dá o bote, mas assim, o cara não é marcador. E outra, né, tem que ter fôlego para correr para frente. Se o cara ter fôlego para correr muito para trás, quando pegar a bola para ir para frente, meu amigo, o cara tá sem fôlego já, porque tá marcando tanto. Tá marcando tanto meia, tá marcando tanto atrás, e quando corre perde fôlego.
Aí eu acho complicado. Hoje o Sport, assim, ele tem que ter um meio campo que marque muito e 2 pontas que subam e desçam constantemente. Que no caso do tanto o Elber como o Maicon Leite, eles fazem isso perfeitamente. O Marlone talvez um pouco menos, mas ele tem o René que cobre ele muito bem atrás. E aí, velho, você faz um esquema com um 4-2-2-2 hoje no Sport, assim, é você fazer muita mudança para um time que já tem um padrão de jogo muito bem arrumado. É um risco muito grande mesmo você mexer numa tática que está dando certo para acrescentar um jogador que está aí, não estou desmerecendo. O Brocador aí é um jogador que a gente espera que jogue muito pelo Sport, mas assim, mudar todo o esquema só para colocar ele é um risco muito grande aí que a gente não pode correr não, até porque a metade do campeonato aí já está na portinha, né? E aí a gente pode cair com isso e depois para voltar ao normal aí vai entrar a dor de cabeça que era para ter do início, quem vai jogar e quem não vai, né? Os dois juntos pode jogar, pode. Mas jogar juntos os dois do início ao fim é complicado, até porque, vamos lá. Vamos seguir nessa linha de raciocínio. Você tem o Brocador e André, o Brocador e André jogando juntos no ataque do Sport. Vamos lá. Beleza, Sul-Americana vem aí, vai sequência de jogos, aí joga o Brasileirão. Aí um machuca. Quem é que vai entrar quando o outro cansar? Em tese seria o Samuel, né? Mas aí é melhor não, né? Assim, o Samuel, pra falar a verdade, eu não vou nem falar dele, assim, que eu tô achando que tô falando demais dele, então não tô marcando ele não. Mas assim, no jogo do Grêmio, eu acho que a questão ali que ele se quebrou mais na frente foi que tipo desmontou-se meio que o meio de campo do Sport ali e não deu pra ele mesmo não. Assim, ele nem acrescentou, nem diminuiu. Ele tentou participar e não conseguiu porque a bola não chegava também. E atacante a gente sabe, né? Atacante que a bola não chega, meu velho, ele não faz gol não. Mas eu acho muito interessante a gente pegar nesse ponto de assunto aí de tática, porque colocando os dois juntos, de repente um desfalque, imagine até porque amarelo aí, por reclamar. A gente tá levando amarelo por besteira, né? A gente tá levando amarelo por besteira. Vou amarrar o cadastro amarelo. Vou beber água amarelo. A gente qualquer coisinha a gente leva cartão. Qualquer coisinha. Então a gente não pode apostar. Uma opção, aí. Rodrigo, talvez uma opção era o seguinte: ele pôr Wendel, Richelli, Mancha, Diego Souza, André e o Brocador. Era um 4-3-1-2. Agora é o seguinte, né? Esse 1 que seria o nosso camisa 10 ali, seria o Diego Souza, talvez ele ficasse um pouco sobrecarregado em ter que armar o time, entendeu? Aí assim, pode funcionar talvez dessa maneira? Pode. Mas assim, depois o Sport tem todo um padrão tático configurado. Aí só por causa de um jogador ter que trocar todo esse padrão, eu acho complicado, entendeu? Eu acho que hoje, nesse momento, não cabem os dois juntos. Eu concordo contigo, mudar o padrão de jogo é uma coisa muito complicada. Até porque hoje, bicho, você vê aí no Campeonato Brasileiro, eu não me lembro de time que jogue com um cara só centralizado. O que joga assim não tá dando certo, né? Que o Avaí joga com o Marquinhos e tal, que não me interessa. Mas com um cara só para criação não dá certo, até porque tipo, você coloca alguém colado nele, um cara bom, pronto. Vamos dar um exemplo aí, falar de outros ares. Por exemplo, o Lucas do PSG quando jogou contra o Santa aqui, que o Everton Senna destruiu ele. Então se você bota um cara que cola, o cara faz mais nada. Sua missão é não parar aquele cara. Tudo bem que o Sport tem jogadores de qualidade, mas, Diego Souza é o cara diferenciado. E aí, Rogério, o que é que tu acha disso? Eu tenho algumas considerações a falar sobre isso. O que acontece? Se mudasse para esse esquema, onde fica 4-3-1-2, com o Diego Souza somente ele armando, e os dois na frente, André e Brocador, a gente ia perder muito em quê? Primeiro, a gente não ia ter mais um contra-ataque rápido, porque a gente ia estar sem um Elber ou um Maicon Leite e um Marlon do outro lado. Isso aí ia dar um problema muito grande pra gente. Segundo, a gente, mesmo sem contra-atacar, indo pro ataque, a troca de passe é rápida e os jogadores são rápidos, entendeu? Para receber bola em profundidade, uma bola na linha de fundo. E outra, a gente tem eles como aqueles caras que chegam pela linha de fundo. Se a gente colocar um Hernani e um André junto, a gente vai perder muito com isso. E voltando a falar do Diego Souza, ele sozinho,
ele vai ser uma peça mais fácil de se marcar. E quando você tem ele mais outros que estão se movimentando a todo momento, a gente já fica com aquela incógnita de alguém marcar a gente. Porque se marcar o Diego, pelo menos vai ter outras opções para jogar. Então, realmente, não vale a gente trocar o sistema, não vale a gente trocar a ideologia. Se for para ser titular, vai ter que ser por merecimento e ganhar a posição de André. Eu concordo com isso. Mica, tem mais alguma coisa a acrescentar? Rodrigo, assim, sobre essa opção aí de jogar com o André e o Brocador juntos, uma outra opção pode ser a seguinte, tá? Ele pôr o meio com Maicon Leite, Wendel, Richelli, Marlone. E lá na frente, André e o Brocador. Ou seja, são 2 volantes, 2 pontas e 2 atacantes de área. E aí vai ter o seguinte, né? Se antes era só pelo meio e não tinha as pontas, agora se inverte, né? Tem só as pontas e não tem jogada pelo meio. Vai ter com Richelli e com Wendel, né? Saindo para jogar. Aí, ou seja, é bom por um lado, é ruim por outro. Então, hoje, realmente, não compensa querer encaixar ali o Brocador de alguma maneira para... o cara tem que se titular. E outra, o cara estava aqui há 3 meses só treinando. Ele já mostrou que é um cara de grupo, porque se ele não fosse, já tinha voado. Então, ele vai saber esperar a hora dele de titular, de jogar, e se merecer, vai jogar de frente, com certeza. Agora também, se não merecer, vai ter que treinar muito para conseguir essa chance. Eu concordo. Ô, Mica, e nessa tua observação aí, eu prestei atenção, sabe quem ficou de fora? Diego Souza. Diego Souza Isso. É primordial pra gente hoje. Ele é aquele cara do passe, aquele cara que chega fazendo gol. Então, assim, a gente não pode nem pensar nisso, não é verdade? Exato, tá correto, certíssimo. Roger, Mica, tu tem alguma coisa para acrescentar aí? Não, amigo, acho que foi só isso mesmo. Roger, tem alguma coisa a acrescentar? Ou posso fazer uma pergunta boa para você? Pode fazer. Posso fazer? Tu é o cara, tu é o povo da resenha, tu sabe disso, né? tu é o mãe de nada, tu é o cara que adivinha. Me diga uma coisa, meu amigo. A gente tá em que rodada? Me diga aí. A gente tá na 15ª. Vamos pra 16ª contra o Cruzeiro. Beleza. Me diga uma coisa. Vou fazer um desafio para você. 16ª, vou lhe dar jogos aí para você cravar para mim. Na 20ª rodada. 20ª. Onde é que o Sport estará na tabela? Pronto. Vamos terminar a 19ª. Vamos chegar na 20ª rodada. Um Sport aqui, através dos placares que eu fiz, vamos pegar vamos pegar Cruzeiro em casa, vamos pegar Atlético Paranaense fora, Corinthians fora e Ponte Preta em casa. Ou seja, eu acredito que aí a gente consegue fazer 8 pontos. A gente consegue ganhar do Cruzeiro, a gente vai tentar arrancar um empate com o Atlético, que é um jogo difícil. O Atlético é chato, viu, meu amigo? E assim, é time de torcida. Quando é time de torcida, é complicado, porque torcida, a gente sabe, é 12º jogador, isso é fato. Então, assim, continuando, a gente vai pegar o Cruzeiro em casa, o Atlético fora, Corinthians fora, que também é muito chato, e a Ponte Preta em casa. Então, assim, eu cravei 8 pontos e eu comecei a fazer uns estudos em relação ao Atlético Mineiro até o Atlético Paranaense. E fui vendo cada um, jogo a jogo, como é que poderia ser. Então, assim, eu acredito que na 19ª rodada, quando terminar o turno, o Atlético Mineiro ainda vai estar em líder, com 39 pontos. Nesses 4 jogos, eu acho que ele tem 7 pontos só a ganhar, entendeu? O Corinthians, eu acredito que fica em segundo ainda, com 37 pontos. O Sport vai para terceiro, em 36 pontos. Em quarto, fica o Palmeiras com 35. Em quinto, fica o São Paulo com 35. Os 2 empates lá, mas o Palmeiras ganhando por número de vitórias. Em sexto, fica o Fluminense com 34. Em sétimo, o Grêmio com 31. E em oitavo, o Atlético Paranaense. Pode me cobrar aí quando chegar lá no retorno. Tu exagerou, só queria saber do Sport. Tu se botou a perigo. Tu se botou a perigo aí. São os possíveis que vão chegar até o final. Tu se botou a perigo aí, que eu só queria saber o Sport. Botou na reta aí. Pode me cobrar. Beleza. E eu vou lhe cobrar, viu? Não fique pensando que eu não vou cobrar não, que isso tá gravado. Tá gravado. E é isso aí, galera. A gente vai encerrar aqui, sem esquecer de mandar novamente um agradecimento a quem já nos segue no Facebook. Estamos aí ultrapassando os 3.000 seguidores. Lembrando também que a gente está no Twitter, @Resenha do Leão. Eu não falei, mas o Facebook é facebook.com/Resenha do Leão. E quem ainda não participou, dá tempo.
A promoção da camisa tá rolando e o sorteio vai ser dia 2/8, no dia do jogo do Cruzeiro contra o Sport, hein? Aliás, melhorando, no dia do jogo do Sport contra o Cruzeiro, porque eu sou Sport e eu sou superior. Então dá tempo aí, galera. É só entrar lá, tá lá o post do sorteio, é só curtir e compartilhar. Vê, é de graça. Nem pagar você vai. Ainda pode ganhar uma camisa que, sinceramente, eu tô de olho e vou participar também, se deixarem. Mas eu acho que a galera vai deixar, não. Eu queria também aqui, ó, mandar um abraço rocher de rubro-negro para João Queiroz, que sempre tem comentado aqui nas nossas resenhas, dado sua opinião. É muito bacana. João, seja sempre bem-vindo. Todos sejam sempre bem-vindos. O Jonas UPC também, a Carol Souza, o Felipe Fiel, Fielzinho só se for para você, viu? Porque o Valmir não é Fielzinho não, você é muito grande. O Leonardo Marques, a Thalita Costa e o Júnior Carvalho do Fora Ser Esporte. Alô, meu querido, um abraço aí, viu? Lembrando também que quem ainda não for sócio, simbora que o preço tá legal, viu? Podem conferir lá na página do Esporte, no site do Esporte, que é muito bom, os preços estão muito bons mesmo. E também a galera que quiser adicionar comentários, pedir abraços, sugestões e tudo mais, podem ficar à vontade na nossa página. E para encerrar, uma coisa que todo mundo sabe é que quem não fala no esporte é mudo. Casar e pelo esporte tudo. Valeu! 87 é nosso, 2008 também. Resenha do Leão.